1 Reis 17, 2. Quem já achou, levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu empresto minha boca ao Senhor. Fala pela minha boca através da tua palavra e nos deixe entendê-la. Faça com que essa palavra produza fé, confiança, que sejamos despertados com essa palavra. Nos abençoe, meu Deus. Te ouvir sempre nos ajuda, sempre nos faz bem. Então fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Não converse, não durma, não se distraia. Hoje nós vamos aprender com o profeta Elias e com a viúva de Sarepta. Vamos ler aqui no versículo 2, diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado a quem? Aos corvos, para quê? Que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne o que é? À noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentaste, que te sustente. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar lendo, mas eu quero tirar uma lição aqui com você. O profeta Elias, um homem de Deus, ele enfrentou muitas dificuldades. Nós, seres humanos, buscamos o caminho das águas. Nós sempre estamos buscando o mais fácil. A água é assim, né? Ela não quer bater de frente com nada, ela vai procurando o caminho mais fácil. Ela não quer subir, ela só quer descer. O ser humano é assim. Só que a escola de Deus não é assim. Deus não nos ensina assim. Deus não nos faz fortes com facilidades. Deus manda ele se esconder no ribeiro de Querite, e ele bebia água do ribeiro, e os pássaros traziam o alimento para ele, de manhã e de noite. Ele ficou ali um tempo. Ele não sabia quanto tempo ia ficar ali, porque Deus não fala quanto tempo vai durar as nossas lutas. Eu não vejo na Bíblia Deus dizendo quanto tempo a luta vai durar. A única vez que eu vi isso foi a uma carta no Apocalipse, que ele falou que a prisão duraria 10 dias. Mas Deus não diz o tempo que nós vamos travar nossas guerras, que nós vamos enfrentar nossos desertos, nossos dias maus. E ele ficou ali um tempo. Acredito que ele deveria pensar: depois dessa luta vão vir vitórias, vão vir bênçãos. Depois dessas lutas aqui vão vir dias melhores. Na cabeça dele ia melhorar. E de repente o rio seca. E Deus fala assim: ô Elias, sai. Vai agora para Sarepta de Sidom, que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Elias deve ter pensado: pô, aqui está vindo pássaro, e eu estou comendo a comida que esse pássaro traz e bebendo a água desse riacho. E ele ordenou que uma viúva me sustentasse, então essa viúva deve ter
dinheiro. Deve ter dinheiro. E ele vai para lá. Vamos ver esse cenário aqui. Vamos lá. Parei no versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando o quê? Lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos. E o quê? Peraí, bispo, peraí, olha aqui para mim, por favor. Aprenda isso, escute isso, preste bem atenção, para que você escute a voz de Deus. De Deus. Ele estava num lugar difícil, pensou que ia para um lugar melhor, e quando ele chega lá, tem uma viúva pobre, fazendo a última refeição, pensando no pior, achando que ia comer com o filho e depois iria morrer. Peraí, é essa mulher que vai me sustentar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você quando a coisa piora? Quem é você quando você espera o melhor e vem um pior? Quando você pensa que a coisa vai aliviar e vem chumbo grosso? Quem é você? Deus permite isso. Mas por que Deus permite? Deus permite para você se conhecer, porque Deus nos conhece. Ele diz: provai a vós mesmos se estáis na fé. Deus permite certas situações se levantarem contra nós, que nós não estávamos imaginando que iríamos enfrentar, para nós nos conhecermos. Olha só, Elias chega lá e ele não poderia olhar para a situação. De repente é isso que tem te enfraquecido, porque você não para de olhar para a sua situação, você não para de fazer cálculo, você não para de se preocupar, e de repente fica que nem a viúva, pensando no pior, esperando o pior. Se você chegou aqui pensando no pior, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça, porque vai acontecer o melhor. Diga: vai acontecer o melhor. Na cabeça dessa viúva era o seguinte: só tem um pouquinho, o som está mudando aí, vê o que está acontecendo, por favor. Não, eco. Pensa comigo, por favor. Ele me enviou para cá. Agora eu estou numa situação difícil e ainda vou precisar ajudar uma pessoa que está em situação pior do que a minha. Às vezes Deus nos usa, preste atenção, às vezes Deus nos usa para ajudar pessoas quando nós estamos precisando de ajuda. Naquele momento, Elias não podia fraquejar. Naquele momento, se ele não fosse para a fé, ele era engolido pelo problema. Aquele era o momento da fé. Aquele era o momento de quê? Da fé. Aquele momento era o momento da fé. Aquele momento era um momento que, se ele não partisse para a fé, ele seria engolido. Ele não poderia ficar assim: poxa, antes a vida era melhor. Poxa, por que eu estou passando por isso? Porque tem gente assim: poxa, antigamente 10 mil não era nada para mim, 5 mil não era nada para mim, hoje 200 reais é muito para mim. Pô, antigamente eu comprava à vista, antigamente eu trocava de carro direto, antigamente eu morava melhor. A Bíblia diz: não diga que os dias anteriores foram melhores. Esqueça, porque o melhor que Deus tem para você. Amém? Aprenda a viver pela fé. Aprenda a viver pela sua fé.
Elias ficou no riacho sozinho. Quem é você quando está sozinho? Aquele momento era ele, Deus e acabou. Era ele, Deus e a fé. E de repente você está vivendo um momento assim, não sobrou ninguém. Você está igual a viúva, com um pouquinho. E aqui está quem está com medo do pouquinho acabar. Mas não vai acabar. Diga, não vai acabar. Ela só tinha um pouco. Na cabeça dela é o seguinte, ó, eu vou comer com meu filho, ainda dá para hoje. Porque tem gente assim, ainda dá para esse mês. Ela está fazendo os cálculos, ainda tenho até dezembro, ainda tenho até novembro, ainda tenho para mais 6 meses, ainda tenho aí para mais alguns dias. Na sua cabeça vem o pensamento de faltar, mas Deus não vai deixar faltar. Diga, não vai faltar. Elias se deparou com aquela situação feia, mas aprenda uma coisa: não é para nós desanimarmos na situação feia, não é para nós desanimarmos na situação crítica, não é para nós desanimarmos nos momentos difíceis, porque os maiores testemunhos nasceram dos momentos difíceis. Pode ver os maiores testemunhos, as histórias mais lindas da Bíblia, os maiores milagres, as maiores maravilhas de Deus, nasceram dos momentos mais críticos na vida de pessoas que não perderam a fé. Deus trouxe você aqui para dizer para você uma coisa: aguenta essa luta, aguenta essa guerra. Bispo, mas eu estava esperando melhor e veio pior. Eu estava esperando uma coisa e veio outra. Eu não imaginava que aconteceu o que aconteceu. Aguenta essa guerra. Diga, eu vou aguentar essa guerra. Aguenta essa guerra. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. De repente você está assim, bispo, mas eu estou confuso, eu não estou conseguindo entender nada. Se Deus não quer que você entenda agora, se fortaleça nele e aguente a sua guerra. Aguente a sua luta. Bispo, mas não sobrou ninguém, é eu e Deus, Deus e eu. Vai em frente, Ele é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos ler, vamos ver o que aconteceu. Diz assim, versículo 13, né? Então Elias ficou com medo e morreu todo mundo de fome. Foi não? O que é que diz aí no 13? E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der o quê? A chuva sobre a terra. Olha para mim, por favor. Olha aqui a postura de uma pessoa de fé. Viu a situação feia, se deparou com o que não queria se deparar, mas fez frente e disse: não temas, não fique com medo. Você está com medo de faltar, mas não vai faltar, porque Deus prometeu. Tem momentos na nossa vida que a única coisa que nós temos é a palavra de Deus e mais nada, zero. Você não tem apoio de ninguém, você tem a gente contra, quem te ajudava não quer te ajudar mais, de repente quer até atrapalhar, quem estava do seu lado agora está contra, não importa, mas você tem a palavra de Deus e ela tem que se cumprir. Diga, vai se cumprir. Quando você crê, você não tem ninguém, é você e a palavra de Deus, mas ela se cumpre na sua vida. Você passa por coisas que não gostaria de passar, tem gente ouvindo coisas que não gostaria de ouvir, tem gente ouvindo barbaridades, tem gente ouvindo cada desaforo, tem gente que não é mais indireta não, é direta mesmo, tem gente ouvindo coisas absurdas, tem gente recebendo olhares pesados, tem gente passando por situações humilhantes, tem gente engolindo sapo, cobra, tantas coisas. Só ela sabe o que ela está passando para sobreviver. Elias usou a fé para sobreviver. Viver esse momento difícil, aonde você usando a fé, está dando só para sobreviver, está dando na conta só para comer, mas é um tempo. É um tempo. Se você aguentar, daqui a pouco tem vitórias.
Isso foi antes do fogo descer. Isso foi antes de Elias experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Então, antes das coisas grandes, vem as provas, vem as lutas, e Deus permite, para cada um se conhecer. Todo mundo gosta de ouvir histórias de superação, testemunhos lindos, coisas gloriosas, todo mundo gosta. E quando chega a sua hora? E quando chega a sua hora de enfrentar sozinho uma situação? E quando chega a sua hora que todo mundo está dizendo que não vai dar, mas a palavra de Deus está dizendo que vai dar? E quando chega a sua hora, você se curva? Ou você enfrenta e vence? Elias estava numa situação difícil e ainda teve que ajudar uma mulher que estava numa situação difícil. E às vezes Deus te pede cada coisa, você no maior sufoco, e Deus ainda te pede para ajudar os outros. E Deus é tão glorioso, que Ele faz algo dentro da gente que nos sustenta e nos dá condições de apoiar, de dar força para outras pessoas. Tem gente que não está podendo nem chorar na frente dos filhos, na frente da esposa, só chora na presença de Deus, porque está todo mundo esperando por ela, e ela não pode desabar agora, ela não pode se entregar agora nesse momento difícil. Elias, quando viu aquele cenário, falou: não temas, porque não vai faltar. Deus falou, foi Deus que falou. Pode fazer primeiro para mim, depois para você e para os seus filhos, vai faltar não. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Está difícil, bispo, acorde e vá orar, acorde e vá ler a Bíblia, acorde e vá buscar a direção de Deus, acorde e coloque Deus em primeiro lugar. Vai tomar decisões, primeiro coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver se Ele não vai te ajudar. Para todos os lados só tinha miséria, mas ele não desanimou não. Olha o que diz aqui, versículo 15: e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu quem? E quem mais? E quem mais? Quantos dias? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme o que? A palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de quem? Pelo ministério de Elias. Olha para mim, pelo meu ministério, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Não vai faltar. Se está pensando pior, tire isso da sua cabeça, diga: vai acontecer o melhor. Eles estavam comendo. Peraí, mas nós acabamos de comer. Não era para faltar? Era, mas não faltou. Não era para acabar, mas não acabou. Você vai viver isso aí. Pode ser pouquinho, mas você vai ver multiplicando pouquinho. Daqui a pouco é muito. Pode parecer que não dá, porque tem momentos que parece que não vai dar. Diga: vai dar. De repente você está com medo, como ela estava com medo. Tinha criança, e quando tem filho, você fica com medo, você fica preocupado. Tinha uma criança em jogo. Ela falou: eu vou comer. Eu acredito que ela estava pensando: eu vou comer, vou dar até mais para ele do que para mim, porque mãe é assim. Mãe é assim. Eu já vi testemunho de pessoas que o filho dizia: vai comer, mãe, estou sem fome. Estava com fome, mas não queria tirar dos filhos. Pai e mãe é assim. Filho está doente, ele sente a dor mais do que o filho, ele queria estar no lugar do filho. Ela estava gemendo, só Deus sabe o que ela estava enfrentando, mas Deus enviou ele a uma viúva. Ele deve ter pensado: pô, eu vou chegar lá, vai ter uma viúva numa mansão, vai ter uma viúva aí com tudo para me ajudar. E de repente sua tristeza é essa, porque você pensa cada coisa, você imagina cada coisa, e de repente é tudo o contrário do que você está imaginando. Mas se a escola de Deus é assim, confie, porque tem momentos que Deus exige mais confiança nossa, e de repente você está enfrentando esse momento, ao invés de melhorar, piorou. Quando você pensou que ia dar uma guinada, a coisa afundou, e Deus está permitindo você enfrentar uma situação que exige mais confiança de você em Deus, está exigindo você confiar mais, você orar mais. Você está lutando para não ficar desesperado, lutando para lançar suas ansiedades em Deus, lutando, lançando seus medos nele.
mas está uma pressão grande. Mas Deus não falhou, não. Deus honrou Elias, Deus honrou aquela viúva. Até vir a chuva, até mudar aquela situação, Deus foi multiplicando, 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 multiplicando e multiplicando. E você vai ver, multiplicando, 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 multiplicando. Diga, eu vou ver. Multiplicando, multiplicando. Diga, eu vou ver. Pode falar, eu vou ver. Fique em pé, diga, não vai faltar. Você crê nisso? Você crê que não vai faltar? Aonde parece que vai faltar, Deus vai mostrar para você que não vai faltar. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você se conhece quando você passa nos momentos difíceis, quando a coisa não vem do seu jeito, quando uma porta que você pensou que ia se abrir, ela não se abriu e outra ainda se fechou. É difícil. Deus permite para você se conhecer. Se você é uma pessoa de fé, você sabe que isso aqui, onde você se apoia, vai se cumprir. Tem gente que só tem isso aqui para se apoiar, mais nada. Não restou mais nada, só restou o quê? É ela, isso aqui, ela e mais nada. Não tem mais nada, gente, tem nada. Gente, não tem mais ninguém. É ela, isso aqui. Isso aqui, isso aqui é mais do que todo mundo junto. Isso aqui é mais do que esse mundo inteiro. Pode vir um mundo contra você, com isso aqui você vence. Pode desabar tudo, isso aqui te sustenta, porque é a palavra de Deus. Amém? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.